Hoje é aniversário dele. Mas não tem bolo, a gente não fez. Não precisa. Vocês gostam muito de festa? Sim? Para tudo, para aniversário, chá de bebê. Eu sou Salsabil Matuk, eu sou da Síria. Eu tenho 31 anos, tenho 2 filhos brasileiros. Eu estou aqui no Brasil 3 anos. Por que o Brasil? Todo mundo que pensa sobre viajar, Inglaterra, Estados Unidos, a Austrália, ao Canadá. Eu gostaria uma coisa única. Diferente. Diferente, sim. Eu venho do Senegal. Mas lá no Senegal tem crise. Aqui melhor. Meu nome é Rawa Al-Saver. Eu da Palestina, nascida na Síria. Tenho 21 anos. Aqui no Brasil, mais ou menos, já há 2 anos e meio. Eu não quero mostrar meu rosto por causa da minha família. Para não pôr a minha família em risco. Não quero mostrar meu rosto porque pode falar uma coisa, não vai dar certo no meu país, tem família, meu marido que está lá, para não criar problema, porque nós somos africanos. Aqui estou na Missão Paz desde 2010. Até aqui neste lugar onde nós estamos, que é a Casa do Migrante, ela começou acolhendo prevalentemente homens. Começamos a criar uma área de acolhida para mulheres depois, esta aqui mesmo onde nós estamos, a ala feminina. Este espaço começou a exigir sempre mais lugares por causa do aumento das mulheres na casa. A tal ponto que agora, então, estamos já planejando ampliar ainda. Às vezes mulher sozinha com crianças. Talvez o choque maior é, para uma refugiada, talvez o fato de ter sido obrigada a sair. O país, no fundo, não foi uma escolha livre. Minha vida corria a risco de morte, né? Por isso eu vim para cá. O problema estava religioso, por isso eu não gostaria muito falar sobre isso. Isso fica diria, no DNA da pessoa enquanto vive aqui. Ela sempre pensa, foi forçada. E no país ficou a mãe, ficou o pai, ficou um irmão. Ou pior, estão espalhados pelo mundo. Tá séria? Que isso? Tem que ser feliz, anjo. Nós viemos 8 pessoas. Minha família tem 8 pessoas, mãe, pai e 6 filhos. Do Haiti a Equador, do Equador a Peru, do Peru a Brasil. Nós chegamos aqui na São Paulo em 20 de janeiro. Nós viemos porque nós temos uma vida melhor aqui na São Paulo. Na Defensoria Pública da União, nós tivemos uma estimativa de atender 1.770 casos novos apenas em 2017 em São Paulo. It's very hard to find work if you don't have proper documents here in Brazil. But there's a lot of opportunity to work here. Quando ele chega no Brasil, ele pode fazer a solicitação de refúgio no próprio aeroporto internacional. É fornecido um formulário padrão de solicitação de refúgio em português, inglês, francês e espanhol, e ele entrega esse formulário que vale como um pedido de refúgio, um pedido de proteção. Ele sai do aeroporto de Guarulhos e, em termos jurídicos, ele está regular no Brasil. Os primeiros 10 minutos foi ótimo. Mas quando eu saí do aeroporto, eu olhei assim,
Não, eu quero voltar no mesmo avião para a Síria. Eu senti coisas bem perigosas, não sei, eu fiquei com medo desse país, primeiro. Tipo, as pessoas diferentes. Quando eu venho para o centro e fiz meu documento e eu entrei em um curso de língua português, é centro mais legal. A imagem, a cor da país aqui, o cor dele é diferente, o cor da tudo. Tipo, nossa, o que é isso? E venho pra onde? Eu não conheço nada, não conheço nenhuma palavra, não conheço nenhuma coisa sobre o Brasil, só conheço futebol, carnaval e meninas brasileiras. Elas são bonitas. É isso que eu sabe sobre o Brasil. Você entra numa outra cultura, né? Quer dizer, você muda de referência, né? Você adentra um outro universo cultural, né? Então as suas referências anteriores, né? Elas já não batem com as referências atuais. Então isso, quer dizer, provoca um choque em relação, né, a todo o seu universo anterior. E isso coloca em xeque, primeiramente, a sua identidade, né? Quem eu sou. O mais difícil para mim aqui foi a língua. Porque nos cursos de ONG, eles dão para você só coisas básicas. Tipo, oi, tudo bem? Como está? Coisas básicas. Tipo, se você foi para o mercado para comprar uma coisa. Só isso. Muito difícil, porque pesquisas que eu fiz antes eu viajou, diz que no Brasil eles falam inglês em português. Ai, ninguém fala inglês. Algum me comentou, aqui vai ser muito difícil para você encontrar uma pessoa que fala inglês. Gente, como eu vou fazer agora? Não posso desistir, já chegou. Vem que vem, eu tenho que vencer. Eu acho que são heróicas, né? Tentando construir laços, né? Tentando reconstruir vidas. Ao contrário de outros países, como por exemplo na Europa, não existe no Brasil campo de refugiados ou uma detenção administrativa enquanto o processo de solicitação de refúgio está em curso. Muitas vezes a vinda para o Brasil foi porque não tinha outro lugar, né? As portas se fecharam de outros países. Então aqui era o único lugar que dava para vir. Ou porque aqui o visto era mais barato e não dava, os vistos de outros países eram muito caros. O meu irmão procurou na internet e ele viu o Brasil. Então a gente pode entrar com um visto normal, de consulado, sem nenhuma coisa grave ou perigosa. A gente escuta pelo Facebook, urgente, tem consulado de Brasil, dá visa mais fácil, você vai para o Brasil como refugiado. A gente foi na consulado de Brasil, pega visa normal, mais ou menos demorar uma semana. Porque tem a questão de quem tem a grana, né? Muitas vezes a família conseguiu dar grana para um fugir, né? O grande problema das solicitações de refúgio é que, apesar de não serem tão numerosos como em outros países, o Brasil não é nem de longe o maior caso de solicitações de refúgio do mundo, mas há uma estrutura muito pequena de processamento desses pedidos. O CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, não tem a estrutura devida e, por isso, os processos de solicitação demoram meses e muitas vezes anos para serem julgados. Hoje, o CONARE tem mais ou menos 84 mil processos na fila de espera. Hoje, o governo tem 13 servidores destacados para essa função.
13 servidores não dão conta de uma demanda tão alta para um processo complexo. Então, entrevistar o solicitante de refúgio, de reconhecimento da condição de refugiado, analisar as causas que ele alega com a situação do país de origem dele, demora um tempo. Cerca de 1 ano e meio, 2 nas situações padrão. Outra coisa, muitos estrangeiros que declaradamente na entrevista que a gente faz, eles são sinceros, falam, não sou refugiado, apenas pedi porque ou não tenho dinheiro para pagar taxas, ou não achei outra forma migratória que eu conseguisse me regularizar no Brasil e pedi refúgio. Aquilo configura uma perseguição política ou não? Não são casos simples de analisar, não é fazendo um cara crachá. Apesar de serem regulares no Brasil com o protocolo de identificação, eles não têm uma definição se vão ou não obter o direito de residência permanente como refugiados, se vão ser reconhecidos como refugiados, e além disso, sofrem uma série de dificuldades. O protocolo, por exemplo, ele não é aceito muitas vezes, pois as pessoas desconhecem que é um documento válido. Além disso, os solicitantes têm muito medo de sair do Brasil e depois não conseguirem retornar por não conseguirem novamente um visto de turista. Eu já fui no Bahamas, já fui no Cuba para visitar meu marido. Já fui no meu país também e voltou com o país. Meu pedido de refugiado foi como constatação, só não tenho problema. Eles desejam ter a residência permanente como refugiados para a obtenção do Registro Nacional Migratório, o RNM, para a partir daí terem maior garantia da sua permanência no Brasil. Eu tenho no meu registro, eu tenho o sim chamado RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, está escrito estrangeiro. Agora, com o tempo, a gente tem esta esperança que todo mundo terá migrante. Então, se chamará RNM. Muda a terminologia, muda também a lógica, diria, com a qual se olha a pessoa que vem de fora. A lei de imigração, ela traz vários ganhos que a gente acredita que vai facilitar o próprio desenvolver do sistema de refúgio no Brasil. Cria o visto para acolhida humanitária. Esse visto, ele pode ser para refugiados e ele pode ser também para estrangeiros que viveram numa situação de um cataclismo, como um terremoto, furacão ou outro desastre natural. Ele já dá uma desafogada, assim, que ele começa a separar o refugiado do imigrante por desastre natural ou por outra causa migratória. Não é mais uma questão de segurança nacional, mas continua ainda a questão da imigração. O imigrante, o refugiado, quando chega no Brasil, ele tem que procurar a Polícia Federal, né? Quer dizer, não é mais uma questão de segurança nacional, mas continua sendo tratada pela Polícia Federal. A Polícia Federal não é um órgão persecutório que vai atrás de estrangeiro. Eu discordo dessa análise também. A Polícia Federal exerce atribuições de polícia administrativa também, onde é um braço da máquina pública. Não é o órgão que vai perseguir o estrangeiro. Eu acho que isso é outra análise inadequada que se faz. Então, assim, estão querendo trazer uma imagem da Polícia Federal que não é a dela. Pelo contrário, os policiais são altamente capacitados para receber e receber bem o estrangeiro e processar a solicitação de refúgio dele. Tem um relato que aconteceu há pouquíssimo tempo. 2 mulheres refugiadas estavam trabalhando num hotel e as pessoas tinham colocado elas para dormir em banheiro. Imaginamos a situação, quer dizer, foram tratadas nem como bicho, muito mal. Sorte que uma das nossas funcionárias que visita as empresas, tenta verificar, ela percebeu a situação, chamou o dono e ele mandou embora o responsável disso, aquele que fazia a gestão, o gerente das pessoas, então mandou embora na hora. O refúgio é uma questão monstruosa, né? Eu acho que a gente não consegue alcançar a monstruosidade disso. Então, é uma questão de direitos humanos que não é algo assim, só bonito de falar, é uma questão que a gente precisa entender a profundidade disso.
E em função aí de jogos de interesse internacionais, simplesmente, de repente, se destrói a vida, né? Se destroem famílias. Me impressionei bastante com o atendimento de uma congolesa que relatou que tinha 5 filhos. E eu perguntei onde estavam os filhos, pois era possível eventualmente ajudá-la a pedir a reunião familiar para que os filhos viessem encontrá-la no Brasil. Foi quando ela disse que não sabia mais onde os filhos estavam, pois um tinha morrido, outro sumiu, outros 2 tinham sido sequestrados para serem crianças-soldado na guerra no Congo e mais um estava trabalhando em um lugar, mas que ela não tinha como acessá-lo, não tinha os contatos. Então isso é muito dramático, você vê mulheres que não conseguem ver os filhos, que estão muitas delas há 4, 5, até 10 anos sem contato com a família e ficam muito sozinhas no Brasil. Eu sou psiquiatra, comecei a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras em 2010, quando foi a minha primeira viagem para o meu primeiro projeto, foi no Quênia, no acampamento de refugiados somalianos, que é considerado o maior acampamento de refugiados do mundo. Minha última missão agora foi na Síria, onde eu fiquei 4 meses e meio. Eu costumo admirar muito as mulheres desses acampamentos. Principalmente agora na Síria, de terem presenciado coisas horrorosas, perdas na frente delas de maridos, de filhos, bombardeios, são repetidos traumas. E elas não desistem. Elas têm sintomas, elas têm depressão, ou elas estão com pesadelos, ou elas não conseguem dormir, mas elas fugiram, o que restou, elas trazem e eu vejo elas como heroínas, no final das contas, né? E eu costumo falar isso para elas, porque eu fico muito emocionada mesmo quando eu falo com elas, porque elas chegam se sentindo como derrotadas, né? Tipo, passei por tudo isso, por que isso aconteceu comigo? E nem elas conseguem ver o quanto que elas são vitoriosas de continuarem procurando um abrigo, de se submeterem a condições às vezes muito precárias, né, de um acampamento, de morar numa tenda, de depender da ração de comida que alguém resolveu organizar. Então realmente às vezes as situações são muito humilhantes, mas elas estão ali. O que eu mais ouvi, eu acho, entre as queixas de todos era: eu sinto medo. E quando você investiga o que é esse medo, é a sensação do medo que eles tinham num bombardeio ou a sensação do que eles sentiram quando perderam alguém, e aquilo voltava, mesmo visitava eles novamente, mesmo se eles não estivessem pensando naquilo. Então, de repente, alguma coisa podia gatilhar. Então, se eu escuto o barulho de alguém com uma furadeira, eu já acho que é o avião que está chegando e eu já começo a sentir, o meu coração acelera e eu acho que vai ter um bombardeio, eu sinto medo. E isso demora um tempo até a pessoa perceber que não, aqui não tem avião, não vai ter um bombardeio, e aí passa. Quando começar a guerra, a gente sai e volta. A gente, exemplo, sai, fica muito perigoso, tem muito bomba, muita coisa, sem luz, sem alimentação. Na Síria é diferente, né? Eles conhecem bastante coisa. Eu acho que é até diferente o grau de perda e o tipo de sofrimento, porque a Síria desenvolvida, eles têm condições de vidas diversas, né? Num acampamento você encontra todos os tipos de profissionais. Então eles tinham casa, eles tinham profissão, uma família estruturada, televisão, internet, tinha tudo. E de repente perde tudo. Então eles têm uma noção muito maior da perda e da diferença da vida deles lá dentro e fora. Vê, prédio caiu, tem gente que morre. Porque nesses momentos todo mundo na prédio desce na primeiro andar. Tinha momento a gente sai sem nada, sem roupa, sem nada. Quem tem carro ele passa no caminho, ele fala quem quer sai, vamos.
Só a gente desce no prédio, entrou nesse carro, sai. Até agora não volta nada. Até agora não sei se tem em casa, caiu, não sei. Agora tem minha pai e minha mãe na Arábia Saudita, tem minha irmã na Turquia, tem outra tia na Alemanha. E primeiro eu fico muito triste. Não falo a língua, eu venho aqui grávida de 8 meses, eu fui para o hospital, não falo nada, eu fico a chorar, fico a procurar para quem fala inglês, para conversar com ele. Aqui eu não tinha internet para conversar com minha família, não tinha movies, não tinha nada. Eu venho aqui e não sei nada também. Acho que para a Júri fica muito, muito difícil. Não tem amigos, nada. Eu fico a chorar aqui, ele quer amigo, ele quer volta. Quantos anos tem você? 6. Também eles aqui não usam muito roupas, não usam short, não usam corta. Na Síria não tem. Diferente para tudo. Exemplo, aqui não pode sair. Depois das 8 da noite, perigoso para sair. Na Síria a gente fica até 2, 3 da noite. Sabe, para mim fica tudo diferente. Eles gostam de beijar muito também. Beija tudo muito. Mas agora já costuma, começa. Eu venho aqui e fica muito vergonha, mas agora já costumo. Eu tinha pedido no Uber Eats. Tenho só 15 minutos para arrumar prato. Vou arrumar prato rapidinho, deixar nas sacolas, depois só tem motorboy e vem aqui para pegar comida. Não. Tá dando para tirar uma grana. Que grana. Tá dando para ganhar dinheiro. Sim, o que é possível. Para mim também é bom, porque eu fico aqui em casa. Mais responsabilidade agora ela tem. Não é igual antes, né? Porque agora ela sabe o que é vida. Antes mulheres não têm esse para pensar, né? Quando eles não trabalham, não precisam pagar, eles não entendem essa coisa. Mas agora ela entende. Isso foi para mim coisa muito bom. Você que faz o pão? Não. Mas ela sabe fazer. A mulher brasileira, ela quer sair, ela quer trabalhar, ela quer fez tudo, mesmo homem. Algum homem, mas na Síria não tem. O ano passado a Caritas teve o número de atendimentos, né, chegou a 6.300 pessoas. Desse grupo, 750 mulheres, né, vindo do Congo, da Síria, né, da Angola, né, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau. Então, são países que têm uma origem muçulmana, né, que a gente sabe que a mulher não tem tanto protagonismo. Né? Claro que a gente sabe que existem mulheres que têm essa responsabilidade, esse protagonismo, mas a grande maioria vem de países muçulmanos, né, onde o papel da mulher está restrito à casa. Eu gosto da mulher que trabalha, mas não precisa ter responsabilidade de começo. Eu tinha minha farmácia, vai e volta, mas não precisa ajuda meu marido, não precisa dividir essa vida. Porque todo mundo aqui, mulheres, eles deixarem a criança delas na escola até mais tarde, ele trabalha, volta. Ele não tinha tempo para essa vida de família. Confirma para mim? Obrigado. Obrigado eu. Vamos. Toda família tem um filho, 2 filhos. Acabou. Tem família casada de 6, 7 anos, ele não quer filhos porque ele precisa trabalhar, precisa sair. Mas para nós não, precisa criança. Muito criança. Oração. Allahu Akbar. Aqui brasileiros, deixa para vocês passos, porque eles gostam de conversar com vocês sobre sua religião. Eles gostam dessa coisa. O Quero fez oração em alguns lugares. Eles ficaram muito felizes, como olha para si, tira foto. Tá caindo muito seu pentio, tô vendo tudo, tá no... Eu tinha muitas cabelos antes, mas eu não sei o que tem. Será que a idade também? Quantos anos você tem? 36. Isso pode ser parte, né? A gente sabe que a alopécia, que é essa queda do cabelo, pode estar bastante relacionada à situação emocional.
é como se elas não pudessem se dar ao luxo de adoecer. Então elas não entram em contato com o sofrimento de tudo aquilo, mas elas vão frequentemente ao posto de saúde com dores, com cansaço, com falta de ar, com outras doenças, o diabetes descompensa. Então você sabe que o sofrimento psíquico, ele vem, mesmo que você não entre em contato com ele. Muitas coisas, agora a gente vai começar a estudar e eu tenho que voltar aqui como 11 horas da noite, tenho que andar lá, eu estou com medo um pouco, mas eu não tenho nada para fazer, eu tenho que continuar meu curso. Entrar numa outra cultura, né, não é algo trivial, né? Então, em geral, as pessoas pensam, vou para uma outra cultura, que coisa interessante, que coisa, né, bacana, vou aprender coisas novas, né? Mas é um impacto, né? E isso desde o executivo, né, até o refugiado, é um impacto para todo mundo, quanto mais uma pessoa que está indo, né, forçada como um refugiado, né, que muda de uma hora para outra sem planejamento algum. Meu colega está trabalhando, está fazendo faxineira lá na cidade, no centro. Ah, é? Em Avenida São João. Eu dormi aqui, ela dorme aqui. O que você está lendo aqui? Bíblia do meu pai, é meu dialética, hein? Que minha mãe me deu a dia quando eu estava viajando para cá. Em que língua? Luganda. Inglês como língua oficial. Você foi educada ou não, tem que falar inglês. Não. Do que você sente mais falta lá de Uganda? Minha família, porque eu tenho uma filha pequenininha, agora ele está 8 anos. Ele estava 4 anos quando eu vim para cá. Hein? Eu sempre estou com medo. Aqui? Na rua. Você tinha medo lá em Uganda? Não é porque eu tinha meu pai me emprestava o carro dele, mas lá nossos pais, eu não estudava à noite, estava estudando no dia. Eu trabalhei depois da faculdade, só eu trabalhei no dia, estudou no dia, só não tinha problema de coisas de noite. A Price é refugiada nacional de Uganda e estudante de Direito. E, por conta disso, foi selecionada para auxiliar nos atendimentos, fazer atividade de tradução para o inglês, para o Swahili. A bolsa de estagiário, na verdade, que compreende auxílio de transporte e auxílio alimentação, gira em torno de R$900. Tem formação universitária, como muitos refugiados nessa situação, que vêm com uma qualificação profissional muito boa, e precisam de uma primeira oportunidade para se desenvolverem. Já trabalhei no doméstica aqui no Brasil, era no Tatuapé e na limpeza lá no Fória de São Paulo. Em Uganda eu trabalhei no banco porque eu tenho faculdade de economia e meu pai também estava estabilidade financeira, ele estava muito bom, eu não podia fazer limpeza no meu país, senão... Elas sofrem, porque muitas vezes é isso, né? Porque são refugiadas negras, africanas, né? Que então são vistas aqui no Brasil, né? Como mulheres colocadas então, né? No lugar, né, da empregada doméstica, que historicamente aqui é um objeto sexual. No caso do refúgio, eu diria que temos um perfil muito grande de mulheres altamente qualificadas, com títulos universitários, já exercia profissão no país de origem. Lembro do Congo, só desta República Democrática do Congo, quantas advogadas e jornalistas já acolhemos. É um exemplo. Então, de outros lugares, acolhemos professoras de sociologia, por exemplo, de Damasco. Então, são pessoas que tinham uma vida, uma casa, tinham seu carro, seu ritmo, seus amigos e tudo, e tiveram que deixar e vieram para cá. E aqui tem que recomeçar do zero e pior, não conseguem nem exercer a profissão de origem.
A grande maioria que chega aqui na Caritas, 35% tem o segundo grau completo, 25% tem um nível superior completo, mas você vai ter que trabalhar em uma área que não é sua, né? A dificuldade da revalidação de diploma, o reconhecimento, né, daquele diploma, daquele profissional, então você tem que buscar se reinventar em termos de trabalho. Agora, em São Paulo, é o estado pioneiro que fez uma lei para a isenção das taxas para a validação de diplomas. Então, isso vai ajudar muitas mulheres refugiadas que vão ter a isenção, porque tem universidade que chega a cobrar 8, 10 mil reais para validar um diploma. Eu mesmo, não sou refugiado, eu paguei quase 2 mil reais para o meu, 8 anos atrás. Sou doutor em teologia sistemática, me formei lá com jesuítas em Roma, mas dá para ver, cada faculdade coloca valores, taxas. Sua vida corria risco em Uganda? Sim, porque lá temos uma organização, a gente temos pessoa que pratica female circumcision. Você já ouvia falar? A nossa igreja estava trabalhando contra essa prática. They enter through rural areas. So young girls were forced to do female circumcision. Meu filho está no reino, ele está na casa do meu pai, a gente está no centro, eu não tenho problema, está muito desenvolvido e não tenho problema. Se eu consigo um tipo de trabalho permanente, ganhei bem, eu posso trazer meu filho. Lá no Senegal, pegou avião, Espanha, depois Espanha, Equador, Peru, ônibus, carro pequeno, chegou para Acre. Esse tecido africano. Não tem aqui, eu manda dinheiro lá na África, trouxe aqui. A polícia não quer, eu não quero. Eu não, mesmo lá no Senegal, não pode vender na rua. Eu venho aqui, legal, não pode. Eu não quero ter problema aqui. O erro que eu cometi porque eu envolvi com uma pessoa errada na minha relacionamento. Essa pessoa errada me trazou mais outra pessoa, essa pessoa que me caminhou na cadeia. Ele me deu uma bolsa que tinha droga. A DPU atende hoje cerca de 2.000 presos estrangeiros, dentre eles cerca de 400 mulheres que estão cumprindo pena na penitenciária feminina da capital, em São Paulo, ou no regime semiaberto ou em livramento condicional. E por conta disso, elas estão numa situação de maior vulnerabilidade que os outros atendidos pela Defensoria Pública. Me mandou na penitenciária de Santana, lá é cadeia para brasileiro. Eu tinha só brasileira na cela. Depois de minha sentença, eu tinha que pagar minha sentença lá na cadeia dos estrangeiros. Lá nos estrangeiros, mais melhor. Porque na cadeia dos brasileiros, ele manda. Você fica tipo presa dos outros presa. Tem as leis dele. Nós não conhecemos essas coisas de irmãos, de PPC. Foi muito difícil, porque quando eu fui na cadeia, dizia, se você é refugiado, quando comete o crime, você perde já o refúgio. Quando ela saiu, o que normalmente tem é que a pessoa tem que ser expulsa. Só que ela antes veio como refugiada, então ela não poderia voltar para o país dela. Já me entregou também o protocolo para mim resgatar meu IRN já. Esse pedido pode ser negado. Certamente o CONAD dispõe desse quantitativo, mas nós sabemos que o número de negativas de refúgio é maior do que o de concessões.
Nesse caso, a Defensoria Pública da União atua como um verdadeiro advogado do migrante. Nós apresentamos um recurso dentro do processo de refúgio para que ele seja julgado pelo Ministro da Justiça, que é o órgão hierarquicamente superior ao CONARE. Eu faço 2 anos e meio aqui, mas difícil. Porque não tem loja para vender, e não quer vender na rua, isso é difícil. Eu tenho bebezinho de 5 meses, muito difícil de vender na rua. Eu vendo as roupas das crianças aqui no Brasil. Esse trabalho também é ilegal também, porque sempre vem a polícia para mandar embora. Tem que ter as coisas que você vai conseguir fugir com ele. Por escolher roupa da criança porque é leve. Não tem trabalho lá no Senegal. Aqui melhor. Aqui se tem pessoas que ajudam, eu quero ficar. No futuro eu quero ganhar muito por ajudar minha família. Eu acredito que deve ser concedida a residência por acolhida humanitária aos senegaleses. Em primeiro lugar, pela quantidade de senegaleses no Brasil. Em segundo lugar, pela dívida histórica que o Brasil tem com o continente africano, em razão da diáspora africana. E, em terceiro lugar, pela importância de materializar nas normas brasileiras o conteúdo da lei de imigração, que prevê o acolhimento dos migrantes e não o rechaço, e não a deportação. Eu quero abrir uma loja aqui. Se eu falar na televisão, abrir uma loja para Fátima. Eu quero uma loja por trabalho. Eu queria trabalhar com aquele trabalho de limpeza, porque eu não podia mais escolher. No Congo, eu trabalhava na área da saúde. Agora, eu fiz estudo, fui formada em nutrição. Agora, me convidava para fazer palestra, como as mulheres podem alimentar os filhos dela para não cair na malnutrição. Meu pai tem 23. Sim. 23 filhos? Filho. Meu pai tem 4 mulheres, uma casa, 4 mulheres. Mulher fica aqui, do outro fica aqui, do outro fica aqui. Não tem problema. Brigar, nada problema. Bellissimo, bellissimo Itália. Ele é meu irmão. Ele fez 10 anos na Itália. Ele irmão é artista. سلم على الأحباب وأسرع يا هوا Eu fiz esse vídeo antes de 7 anos, no 2011, no começo da guerra. Eu viajei porque eu não consigo todo dia sair do campo para uma faculdade e volto para o campo. E esse foi mais forte para mim. Eu gosto do cinema porque eu tenho luta. Eu vou mostrar essa luta pelo cinema. Minha mãe ficou com medo, mas eu viajei para a Turquia legal. Eu era 17 anos. O refúgio lá só para os sírios. Eu tenho documento sírio, mas o passaporte ele é mais ou menos complicado, porque eu sou sem nacionalidade, assim, tipo, certa. A naturalização para apátridas, ela foi prevista numa convenção internacional que foi ratificada, ou seja, aceita pelo Brasil apenas em 2014. Em 2017, a nova lei de imigração prevê a possibilidade de naturalização facilitada para apátridas. Mas esse é mais um dos temas que ainda depende de regulamentação pelo Ministério da Justiça. Muita gente, eles não aceita as coisas. Ah, tudo bem, você nasceu na Síria, você é da Síria. Não, eu sou viajada na Síria. Eu não consigo tirar o documento sírio. E a gente não quer, para não esquecer o luta.
Meu pai, ele nasceu na Palestina com a família dele, começou a guerra no ano 48. Ele saiu com a família dele, ele tem 8 anos. Eles foram para o Líbano, depois para a Síria. Os filhos dele, os netos dele, os filhos dos netos dele, eles são palestinos nascidos na Síria, os refugiados. Minha mãe veio da Síria. E meu irmão estava na Balneário Camboriú. Ela quer ir para lá. Eu viajei com ela e fiquei lá 6 meses em Balneário Camboriú, mas eu não gostei. Muito difícil para fazer amizade, muito difícil para fazer comunidade lá. E também Balneário é uma cidade pequena, só para o turismo. Eu não gosto dessa vida que está tudo organizada. Quando eu fiquei lá, eu sabia, eu adoro São Paulo. O país árabe tem muitas diferenças sobre o homem e a mulher. Mas quando eu venho para cá, para o Brasil, não tem essa diferença. Para mim, aqui é o mais livre para mim. Tipo, a cultura árabe, coisas tradicionais, eles estavam vivendo sobre como minha avó estava vivendo. A gente são no 2015, 2016, eles são a mesma coisa de 1850. Tem filhos? Você tem que sentar em casa para cuidar seu filho, sua casa, seu marido. Não. Para mim, uma mulher, ela quer começar a vida dela aqui no Brasil. Ela tem 19 anos. É muito bom para mim, porque eu vou começar com liberdade. Eu saí da Síria sozinha, vim para cá sozinha. Eu comecei a minha vida sozinha. Para ver você fala sobre mim porque eu uso roupa curta? Não. São Paulo é uma cidade muito legal, mas o São Paulo era uma estação para mim. Uma estação para trabalhar, para ficar mais forte, para eu consigo pegar esse direito para voltar para a Palestina. Essa luta vai ser com arma, com arte, com educação, com tudo que está no esse mundo, não ir só com arma. Eu vou gostar. Claro, eu vou gostar. Se eu não gostar, eu vou fazer uma coisa para mim, vou criar uma coisa para gostar, porque tem que gostar. Nós temos um grupo de 119 mulheres que são chefes de família, famílias monoparentais, né, que estão aí com 2, 3 filhos, chegam com filho na barriga também. Né. Um número que a gente vem percebendo também de mulheres grávidas. Ano passado chegaram 54 mulheres grávidas. Essas 54, 40 vindas de Angola. Cheguei aqui em 2016. Não foi escolha minha, foi escolha dos meus pais. Para ela, eu devia ir nos Estados Unidos, mas não deu certo por causa do visto. E aí, ele conseguiu o visto para o Brasil. Eu quase não sabia da viagem, entendeu? E aí apareceu com os problemas dos meus pais, que faz parte de um grupo chamado... Não posso nem falar. Lógico que no primeiro momento elas não contam porque elas chegaram no Brasil, o que elas estão fazendo aqui, não contam. Isso é com o tempo que elas vão tendo maior segurança com a equipe que está atendendo elas e elas vão contando. Às vezes elas saem daqui e a gente não sabe de fato por que elas estão refugiadas. Aqui foi meu primeiro emprego. Então, de 2006, de janeiro de 2006 até novembro de 2013, eu não me recordo de ter atendido uma refugiada. Fiquei 2 anos fora, 3 anos fora e retornei em junho de 2017. E desde então, é impressionante o número, de todos os lugares do mundo. Sírias, angolanas, haitianas. Adão chegou 2 vezes na minha casa. Assim, com pistolete, dá tudo. Uma vez tem a grávida dos 6 meses.
A segunda vez cheguei já no 9. Falou, não, tem que sair. Porque assim pode morrer em casa, né? O povo mesmo do país. Não é político, não, nem nada. Eu conheci o pai da minha filha na África do Sul. Eu não estava para ter os filhos aqui no Brasil. Estava para ir junto com ele. Aí teve algumas complicações que não deu certo. Ela não quer falar pra gente porque ela tem medo que alguém comente isso em alguma rede social ou fale para alguém e descubram que ela está aqui acolhida e que venham aqui até possivelmente tirar a vida. E mata mesmo. Ele não tem pena nem nada. Pode também fazer estupro. Se tem tudo, você entrega, fica salvo. Não pode nascer na Angola. Tem que sair, tem que viajar. Lá a gente tem canal daqui, a gente assistia muita coisa daqui. As mulheres ficam na praia. Então, para mim, quando chegar aqui, não estranhei muito, porque assistia muito televisão daqui. Ele vai crescer aqui, mas o dedica tipo africano. Não pode, ele não pode se beijar na rua. Ainda não saí fora nem. Estou sempre aqui na Amparo, 6 meses. Mas já aconteceu uma vez, uma menina me fendeu uma vez macaco. Senti dor no coração, ela me fendeu macaco. Esse macaco está fazendo aqui. Falou, não, esse aqui não tem amor, não tem coração. O grupo que parece sofrer mais são mulheres africanas, mulheres haitianas, em função do racismo. Felizmente, né, a gente tem também aí atitudes, né, solidárias por parte de brasileiros. Eu gostava do Brasil. Não tem ninguém lá, mas vou chegar. Fui diretamente no Caritas. E Caritas me falou, não, você vai a uma casa bonita, linda, vão te colher, você vai ficar muito bem. Eu vejo de forma muito positiva. A gente poder... Já é um lema da casa a gente não recusar ninguém. E nós sermos um país e uma instituição que a gente consegue atender essas mulheres, para mim é uma satisfação imensa. Assim, é muito rica a troca de cultura, de língua. Na hora do trabalho de parto, e mesmo nas orientações pós-parto, alguma coisa acontece que a gente se entende. Tem um momento, sim, que acontece como se fosse uma homenagem, assim, eu sinto como uma homenagem ao nascimento. Até me emociona um pouco, porque elas cantam, emitem sons, assim, de canto mesmo, como se fosse uma oração, né? Então é bem bonito. E quando o bebê nasce, aí sim é uma gratidão extrema dela mesma, sabe? Então levanta as mãos e emitem sons bonitos, assim, uma melodia. Eu tenho outro filho, porque eu deixei ele com o pai. A gente está separado, eu deixei meu filho com ele. Ele sabe onde você está? Eu não sei se ele sabe. Pode ser a minha mãe contou para ele. Para mim eu não falei nada. Eu queria buscar meu filho, ficar com ele aqui. Tivemos um caso aqui de uma refugiada que contou o porquê ela tinha pedido o refúgio no Brasil. Porque na tribo dela, quando casa, já precisa engravidar imediatamente. Se não engravida, o homem ele arruma outra e ela tem que sair de cena. E o que aconteceu? Ela não engravidava, ela achava que não ia engravidar, ele arrumou uma mulher, a mulher engravidou e a mulher queria matá-la. Ela fugiu. Quando ela chegou no Brasil, que ela descobriu que estava grávida. Ela ganhou o bebê aqui, já foi para um outro abrigo, hoje ela mora com amigas refugiadas. Meu plano, meu marido tem que chegar aqui, vamos viver junto, vamos continuar essa vida. Eu tenho que estudar mais, porque a língua é um pouco diferente, né? Nós temos estrangeiras aqui que elas chegam que nunca dormiram em cama, então elas querem dormir no chão, porque elas não têm hábito de dormir em colchão. Já tivemos estrangeira que queria saber aonde fazia as necessidades básicas, fisiológicas. Ela pensava que era no jardim.
porque ela, na tribo onde ela morava, não tinha banheiro. Há várias abordagens no sentido dos direitos humanos. De que direitos humanos? É um direito humano assistencialista, né? No sentido de que, vamos ajudar o refugiado, né? Olha como nós somos bons, ONGs, né? Que querem ajudar aí o refugiado e que muitas vezes até com boas intenções, mas que não percebem, né, o quanto estão calcadas em posturas etnocêntricas, né? O que eu estou querendo dizer por isso? Estou querendo dizer por isso posturas em que estão pautadas muitas vezes, né, numa visão em que essas pessoas estão vindo para cá, né, e nós estamos acolhendo porque nós somos melhores. Tem instituições que dizem, nós não fazemos assistencialismo, não damos comida. Ok, mas se não tem alguém que dá um prato de comida quando chega, o que acontece com as pessoas? Então é muito fácil dizer não fazemos assistencialismo, não damos comida, mas a pessoa precisa comer quando chega. Então acho que aquele equilíbrio que se cria entre o momento de chegada, de vulnerabilidade e autonomia, tem momentos que precisa ajudar a pessoa. A pessoa precisa de auxílio, mas a pessoa tem recursos. Uma das nossas visões como Missão Paz é trabalhar no nível da assistência, a tal ponto que nós fizemos a opção de ter 5 assistentes sociais e 10 estagiários de serviço social, ou seja, pessoas preparadas para não cair nisso, não cair no assistencialismo. Pessoas que vêm de faculdade, preparadas para trabalhar e assistir os migrantes. Eu também sou um migrante. Eu vim de Pernambuco e trabalho na DPU há 8 anos. Já viajei outras vezes com Médicos Sem Fronteiras. Quando eu cheguei a pensar, será que é seguro ou não? Eu falo, mas esse pessoal todo lá, não podia nem me dar o luxo de ter medo ou não, né? Se algum entra na sua casa, ele comer nada e sair como ele veio, isso significa que você está mandando eles fora, nunca volta, hein? Você pode ser brasileira, você pode ser mulher síria, você pode ser congolesa, você pode ser angolana, né? Mas é traço da mulher mesmo no mundo todo. Essa força, essa coragem de recomeçar. Acho que o saudade só para meu pai, porque ele morreu e eu não estava no lado dele. Eu viajei, ele morreu depois. Acho que o saudade é só para ele. Fufu aqui não tem saudade. Tem outra comida que não tem aqui, folha da aipim, que a gente come. Uma coisa que acontece aqui, até engraçada, às vezes, que é o choque cultural, nós pedimos de colaborar na limpeza. Uma coisa que a gente repara, em geral, de vários países da África, quando a gente fala de lavar os pratos, fica lá, não, isso é coisa de mulher, eu não. E os que assistem começam a dar risada, porque já passaram por isso, já se acostumaram, e falam, não, você vai se acostumar. Então, a primeira vez que lava pratos, bate foto, começa a dar risada. Os 2 júri, o Elide, eles foram para a escola todo dia. Eles falaram português, melhor que eu. Agora tudo bem. Brasil muito bom. Aqui Brasil. Itália não, Brasil. Brasil.
Tchau, tchau, tchau.